você ter um produto no teu portfólio, produtos para todas as faixas de poder aquisitivo, acho que é um respeito que você tem para a sociedade. E produtos de qualidade, né? Então, não é porque você está lidando com criança que você pode dar qualquer porcaria. Começa agora o episódio 81 do IPOcast, onde desvendamos a trajetória extraordinária de Carlos Chilquian, o CEO visionário por trás da renomada Brinquedos Estrelas. Em uma conversa enriquecedora, Carlos nos leva desde suas raízes armênias até o sucesso empresarial em solo brasileiro. E não se trata apenas de negócios, é uma saga de reinvenção contínua, uma carreira impressionante na Unilever e a audácia de transformar uma tradicional empresa de brinquedos em uma referência de inovação digital e diversidade do mercado. Prepare-se para se inspirar e repensar o que é possível quando a determinação encontra a paixão. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. O IPOcast, podcast do IPO Brasil, mais uma edição especialíssima. Yapim, que bom que você está comigo aqui hoje. Um prazer sempre, Duane. Hoje nós vamos viajar, pensar em várias coisas, Exato. A gente tem aqui um espaço para dedicar as histórias, né, dos empreendedores brasileiros, e a gente vai mergulhar numa jornada de uma verdadeira lenda dos negócios, né? Apresento a vocês alguém que não apenas lidera uma empresa icônica, mas também personifica a inovação e o sucesso. É um visionário por trás da marca Estrela, o Carlos Chilquian. Muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, satisfação muito grande estar aqui com vocês. Nesse episódio, Yapim, então, a gente vai descobrir os segredos, os desafios aí da jornada de mais de 80 anos da Estrela. Tô animado porque, assim, eu perguntei, Carlos, para os meus amigos, assim, quais eram os brinquedos da Estrela que eles lembravam na sua infância, né? Então, aqui, o Pega-Varetas, o Banco Imobiliário, o War, Gênios, quem nunca brincou de Gênios, né? Comandos em Ação, Topodídio, lembra do Topodídio? Sim. O Pogobol, o Autorama, o Falcon, primeiro boneco masculino, né? Eu me lembro do Falcon. Aliás, ele só tem barba por causa do Falcon. É possível. Não dá para saber o que influenciou o que, né? Mas com certeza, né? Com certeza. Mas, assim, é uma alegria lembrar, inclusive dos mais simples, né? O Pega-Varetas era uma coisa muito simples, né? Muito fácil de fazer e a gente ficava ali entretido horas e tudo mais. Então, é uma alegria te receber aqui, uma emoção. E um prazer revê-lo também, Carlos. A gente já é amigos de IPO de longuíssima data, né? E é sempre um prazer te ver aqui. E hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir a história, a sua história, a história da Estrela, então vai ser muito, muito legal. E normalmente, Carlos, a gente começa as nossas conversas aqui no IPOcast perguntando sobre as origens, né, dos nossos convidados, né? E aí acho que se você puder nos contar um pouquinho da história sua, da sua família. A gente pergunta dos pais, às vezes dos avós. Então, se você puder contar um pouquinho. Muito obrigado. Satisfação muito grande estar aqui com vocês. Bom, a origem da minha família é armênia, né? Tanto por lado de mãe quanto de pai. Eles, na verdade, se conheceram aqui no Brasil, casaram aqui, mas tiveram praticamente a mesma trajetória. As duas famílias saíram da Armênia quando houve o genocídio da Turquia em relação à Armênia, milhões de mortes, então houve realmente um êxodo muito grande, fizeram caminhos diferentes, a família da minha mãe através da Síria, meu avô materno era dentista lá, então ele fez uma parada na Síria e depois naquela época eu acho que as pessoas pegavam o primeiro navio, e por acaso o navio que eles pegaram veio para o Brasil. Muitos armênios foram para a Argentina, muitos foram para os Estados Unidos, e a colônia armênia é relativamente pequena aqui no Brasil. A família do meu pai, que eles já eram de uma origem
de industriais, empresários no ramo têxtil, teve a mesma coisa, tiveram que sair correndo, vieram para cá e se estabeleceram também, primeiro no ramo de calçado, que é típico dos armênios, né, e depois migraram para o ramo têxtil. Se conheceram aqui, casaram, tiveram 4 filhos, eu sou o caçula dessa família, nasci em São Paulo, todos nós nascemos em São Paulo, estudei, enfim, primário no Externato Elvira Brandão, que a gente brincava, entra burro, sai ladrão, brincadeira, pelo amor de Deus, mas enfim. Depois fiz o Colégio Santa Cruz e a faculdade, eu fiz a Faculdade de Administração de Empresas da Getúlio Vargas, né? Interessante porque ao longo do meu ginásio eu sempre achei que seria engenheiro e comecei a fazer cursinho para fazer o vestibular para engenharia, mas eu acho que no cursinho que você vai tomando um pouco mais de consciência do que seria a carreira, eu cheguei à conclusão de que não era o meu perfil. E no meio do ano acabei migrando para administração e me encontrei muito nessa área de administração, né? Então acho que começa por aí. E conta um pouquinho talvez antes de falar sobre a escola, né, a universidade, o colégio, a formação, vamos dizer que profissional que você teve, conta um pouco da sua infância, como é que foi. Olha, coisas marcantes, né, do convívio em família. O meu pai sempre foi muito ligado em esportes. E embora ele, enfim, viesse de origem armênia, ele, como gostava muito de esportes, meu pai, por exemplo, fazia remo no Rio Tietê. Nossa. Né? Então, naquela época ainda dava para fazer. Hoje em dia fica parado, né? Infelizmente. Mas, enfim, com tanta sujeira que tem no Rio. Então, ele sempre foi muito ligado em esportes e ele acabou, enfim, indo fazer todos os esportes deles no Clube Sírio, Esporte Clube Sírio, porque tinha uma área de esportes muito grande, e aí ele acabou sendo diretor de esportes, diretor de basquete, e o Sírio tradicionalmente no passado tinha um investimento em basquete muito forte. Então, enfim, dos 4 filhos, as 2 filhas mais velhas eram mulheres e depois meu irmão e eu caçula. E tanto meu irmão como eu, desde cedo, fizemos muito esporte, sempre basquete, jogamos basquete, federado, enfim, chegamos até, o meu irmão chegou até a ser convocado para a seleção brasileira. Naquela época o esporte era efetivamente amador, não é o amador que é hoje, que é meio profissional. Então a minha infância foi muito marcada por isso, né? A gente treinava 2, 3 vezes por semana, normalmente fim de semana tinha jogos. Então foi uma adolescência, uma infância, uma adolescência muito marcada em esporte, pouca balada, porque você tinha que jogar, né? Os jogos eram no sábado ou no domingo, e esse foi talvez um ponto mais marcante, né? E segui até o vestibular, e depois quando entrei na faculdade já começou a ficar difícil fazer a faculdade e também o esporte, aí eu acabei abandonando o esporte de uma forma regular, né? O basquete, na verdade. Carlos, a gente vai falar muito sobre a Estrela mais na frente, né? Porque é uma empresa, uma marca que tem uma história, e você tem uma história com essa marca e levou ela para diante. Mas eu queria remontar mais anos de história, e eu queria que você pensasse nessa resposta, porque ela não é trivial, mas assim, o que a pessoa mais velha que você conhece falou sobre a questão, o aprendizado que ela teve com a pessoa mais velha que ela conhecia. Então eu queria que você fosse lá atrás, né? A pessoa que você conhece, que tem mais idade e que transmitiu um conhecimento, um aprendizado da pessoa mais velha que ela conhecia. Difícil. Eu acho que talvez isso tenha vindo mais de família do que de mercado, né? E eu acho que vem com a determinação do meu avô, que dizia para o meu pai e que sempre transmitiu isso para os filhos, né? E que é algo que eu sempre falo para os meus filhos, falo para a nossa geração de executivos lá na companhia, ter muita determinação e nunca abrir mão do seu sonho, né?
Então, quando me formei, eu vinha de uma geração que as pessoas, basicamente, ou iam para medicina, ou para engenharia, ou para advocacia, né? E, por exemplo, quando no meio do vestibular, né, do cursinho, eu cheguei em casa e falei para o meu pai que eu acho que eu não ia me adaptar bem na engenharia, que eu queria mudar para uma área relativamente nova naquela época, ele não hesitou em me apoiar, né? Porque ele sentiu que lá era um sonho e foi o sonho dele vir para um outro país, construir uma empresa, enfim. Então, acho que essa é a imagem que fica. Mais de família do que de mercado. Maravilhoso. Isso, legal. Já remontamos quantos anos de história aqui, né? Nossa. Na resiliência, né? Seu avô falou pro seu pai, que falou para você e que você fala para os seus filhos, né? Então, falando um pouco então dessa fase de educação, você mudou para o curso de administração, e o que te interessou nessa jornada? Como é que você foi pensando sobre isso a partir de então? Então, o início bastante difícil, né? Porque eu prestei vestibular, e no ano que eu prestei vestibular na Getúlio, tinha dado um problema no sistema. Eu tinha feito também, essa história é interessante, tinha feito também vestibular para economia no Mackenzie. E aí o resultado do Mackenzie saiu antes, eu tive que fazer a inscrição, não sabia se ia ser aceito ou não na Getúlio, e quando eu cheguei no Mackenzie, nossa, aquilo lá era um monte de gente bonita, mulheres bonitas, era uma extensão de falei, um campus maravilhoso, grande, né? Nossa, cheguei em casa todo entusiasmado. Quando eu chego em casa, depois do primeiro dia de aula no Mackenzie, minha mãe fala, ligaram da Getúlio, você entrou e você tem que ir amanhã fazer a sua inscrição, senão você vai perder a vaga. Nossa, daí... Dificuldade. Dificuldade. Mas aí eu fui e era um ambiente totalmente diferente. O campus era muito menor. Na verdade, a Getúlio nem tem um campus, tem um prédio na 9 de Julho. Então foi um começo assim um pouco traumático, mas eu me identifiquei muito com a área de administração de empresas. Por questões pessoais, acabei trancando 6 meses, porque eu fui estudar inglês nos Estados Unidos. Na verdade, eu estava namorando com quem eu acabei me casando, né, que foi a mãe dos meus filhos, e o pai dela estava fazendo um doutorado na Califórnia, e a família estava mudou para lá, né, praticamente por 2 anos, e aí eu convenci meu pai que eu precisava estudar inglês, aprimorar o meu inglês, e passei quase um ano em São Francisco. Foi no momento do surgimento do movimento hippie. Que ano? Eu era comportado, mas enfim, mas São Francisco era uma coisa assim bastante diferente do resto dos Estados Unidos. Então isso foi em 84, 85, por aí. Então, eu parei durante 6 meses, né, o curso, e voltei para terminar meu curso de Getúlio. De certo ponto, foi uma experiência pessoal muito rica de ter, naquela época, vivenciado um outro país, novas amizades, mas, por outro lado, também te causa um problema, porque eu entrei com uma turma na faculdade e me formei com outra. Então, você fica meio que assim, órfão, né? Da turma de universidade, que são amizades muito fortes que ficam. Mas foi assim, me adaptei muito bem à área, eu realmente me encontrei e rapidamente na universidade defini por uma especialização. Na Getúlio, na época, você tinha que escolher 2 áreas de especialização. Eu fui para a área de marketing, que sempre falou bem mais forte comigo, e também para a área financeira. E aí foram os meus anos aí de faculdade. De formação, né? De formação. Aí, bom, você foi um trem, na época ainda era Gessilever, né? Que depois a Unilever comprou e virou Unilever, né? Mas aí... isso também, tem antes de entrar na Unilever, acho que tem uma coisa assim, uma mensagem muito bacana. Quando eu fui para os Estados Unidos, tinha muita dificuldade. Naquela época você não podia fazer remessa mais de $300 para alunos, quer dizer, não era uma coisa fácil, né?
E aquilo, eu vi também o esforço, toda a problemática do meu pai, de novo, apoiando o meu sonho. É óbvio que ele sabia que eu não estava indo lá para estudar inglês, eu estava indo atrás da minha namorada, entendeu? O que aconteceu? Eu acho que quando eu voltei, aquilo me deu um senso de responsabilidade muito grande, sabe? Uma necessidade de mostrar que não tinha sido em vão. Então eu falei assim, eu preciso achar um estágio numa empresa americana. Eu preciso dizer que o inglês valeu a pena, que foi um diferencial. Uma resposta para o seu pai. Uma resposta, isso, né? Então, ainda fazendo o curso, antes mesmo de me formar e entrar como trainee na GC Lever, eu trabalhei 1 ano na Chrysler, né, indústria automobilística, e depois trabalhei num laboratório americano também, indústria farmacêutica, Syntex. E aí, só depois, então, quando eu me formei, que eu entrei no programa de trainee da, então, indústria GC Lever, hoje Unilever. E depois também você... quais foram as suas principais posições ali dentro da Unilever? O que você aprendeu nessa época da vida? E conta um pouquinho da tua carreira nessa época. Então, a Unilever acho que ainda tem um programa de trainees muito interessante, né? Porque eles te incentivam a rodar pela companhia para conhecer várias áreas de negócios, né? E várias áreas funcionais também. Então, no primeiro ano, praticamente você vai rodando. Eu trabalhei na área financeira, trabalhei na área de marketing, trabalhei na área de vendas. Trabalhei, por exemplo, no que eles chamavam de novos negócios de alimentos. Naquela época, a GC Lever era muito forte em higiene e beleza, né, líder absoluto de mercado, e estava começando a dar os primeiros passos na área de alimentos. Então, tinha uma posição relativamente sólida em margarinas, mas queria criar novas áreas. Então, foi muito rico para mim, porque eu ainda como trainee, fiz parte de um pequeno grupo de 4 pessoas, 2 ingleses que tinham vindo para cá, para começar a fazer estudos para entrar em novas áreas. Então, como era muito importante referendar e divulgar a marca Lipton aqui no Brasil, o primeiro desses projetos foi desenvolver uma linha de chá, né? E depois também uma linha de molhos para salada. E era incrível, porque eu praticamente tinha 1 ano e meio, 2 anos de formado, e estava atuando como um gerente de produto praticamente sênior, fazendo pesquisa de mercado, visitando fazendas de chá, acompanhando os ingleses para fazer o blend. Muito rico em termos de experiência profissional, que eu acho que esse sempre foi um diferencial da Unilever. Então, aquilo me deu assim a possibilidade de ter uma responsabilidade numa área nova, né? Vivendo praticamente todas as áreas do processo de um desenvolvimento de produto. Pesquisa, desenvolvimento de fórmula, toda a parte legal, depois a equação para o lançamento de produtos. Então, foi muito rico. Depois desta área, eu fui para a área de margarinas, totalmente diferente. Então, você está numa empresa, na mesma empresa, mas uma área totalmente de negócio, né? Uma era inovação, projetos novos, uma entrada de uma companhia dessa em novos segmentos. Aí você vai para margarina, onde era praticamente uma coisa de commodity, poucos desafios, mas uma das grandes lembranças que eu tenho da Unilever, assim, ela sempre te incentivou a pensar como se a empresa fosse sua. E nunca podou nenhum tipo de ideia maluca que você pudesse ter, alguma ideia fora da caixa que você pudesse ter, buscando posições diferentes. Então, trabalhei um tempo em margarinas, depois fui para uma das áreas maravilhosas, que é a área de sorvete. Situação de mercado difícil, porque quando eu fui para Gelato, que era a unidade de negócio, eu fui para Gelato como gerente de marketing. Tinha feito, por enquanto, minha carreira toda na área de marketing, né? Um momento em que a Kibon era líder absoluta de mercado e você tinha a Iopa, da Nestlé, e a Gelato no nível de faturamento bem menor, e as duas concorrendo entre si. Então fizemos um projeto muito bacana,
E não tem nada mais gratificante do que você descer na linha de produção e comer um corneto quando ele sai da máquina. Já me lembrei da música. Se abrir mão de salário por isso, entendeu? Então... Já me lembrei da música. Dá um corneto. Você sabe que tem um programa de entrevistas, né? Que um ator foi convidado, é um programa do Fábio Porchat, e que as pessoas contam histórias interessantes da vida. E um ator da Globo, ele foi fazer, o Caco Ciocler, ele foi fazer um teste vocal, né, um teste para um papel, e pediram para ele cantar. Então ele cantou essa música do corneto. É icônica, né? Achando que estava cantando a música certa, né? Então, essa foi a história dele. Foi icônico. De tanto que faz parte da nossa vida, né? Enfim, aí você vê que interessante, nesse período que eu estava trabalhando com sorvetes, eu fui então convidado para assumir a área de venda e distribuição, que no negócio de sorvete é extremamente importante, porque o sorvete você depende de, é o que os ingleses sempre falavam, né? Availability e visibility. Se você não vê um carrinho de sorvete num parque, se você não encontra uma conservadora, você acaba não comprando. E aí nós trabalhamos num projeto muito interessante, que foi a fusão da Iopa com a Gelato, que eram empresas altamente concorrentes no segmento de sorvete na Europa, mas que chegaram à conclusão que se não se unissem aqui, não ia ter a menor chance de conseguir chegar perto da Que Bom. Então foi um projeto muito interessante, e quando consolidou essa fusão, aí eu fui trabalhar num outro negócio, que foi higiene e beleza, que é outro segmento maravilhoso, realmente maravilhoso. E então, e essa então sequência quer dizer, como é que você entrou na própria Estrela, eventualmente, assim? Então, isso tantas coisas diferentes aí dentro, né? Uma carreira dentro da própria Gessilever, hoje Unilever. Então, eu fiquei 17 anos lá, mas não dava a sensação de longevidade, porque era um negócio diferente, divisões diferentes, situações de mercado totalmente diferentes. O que aconteceu, Iapim, é que, graças a Deus, eu tinha estava fazendo uma carreira muito bonita lá. E aí recebi um convite para ir para o exterior, para assumir uma diretoria no negócio de detergentes na Itália, o que numa multinacional é um prêmio, porque com certeza. Uma multinacional que tem operações em sei lá quantos países naquela época, para ir para a Itália. Para a Itália é uma coisa, né? Mais do que isso, o então presidente da Unilever aqui no Brasil era italiano, então tinha todo um prestígio e tal. Mas o que aconteceu? Eu tinha acabado de ficar viúvo. E eu tinha 2 filhos, na época com 6 e 4 anos. E aí, aquela situação, não, vamos, carreira, Europa. Mas meus filhos tinham acabado de perder a mãe. Mudar significava abandonar os amigos na escola, ter que começar tudo de novo. Então, mas enfim, vamos que vamos. Então, eu fui 2 vezes, fui ver a escola, fui a sede da companhia era em Milão. Escola, fui ver apartamento, eles começaram a ter aula de italiano, enfim. Mas, enfim, estava um descompasso familiar muito grande, era uma pressão, assim, familiar muito grande. Aí eu resolvi abrir mão da carreira internacional, porque ia ser um sacrifício muito grande para eles. Eu acho que isso ia me trazer também um ônus como pai, numa situação muito recente. E aí, numa companhia internacional, quando você diz não para uma carreira internacional, é bom você ficar esperto, porque a fritura em algum momento vai começar. Então, antes de começar aquela fritura, que é natural, é mais do que do jogo, caso, né? É do jogo, eu comecei a ficar aberto para o mercado, e aí veio a oportunidade. A Estrela tinha acabado de passar por um processo de reestruturação muito forte, muito grande. Por quê? Porque no Brasil era proibido importar brinquedos até o início dos anos 90, muda com o Plano Collor. E esse processo
fez com que viesse aqueles primeiros brinquedos chineses de baixa qualidade, baixo preço, sem controle de metro, né? E isso levou ao setor produtivo brasileiro de brinquedos a uma grande crise, inclusive a Estrela, que era líder absoluta de mercado. Então... E conta um pouquinho da história da Estrela, né? Porque eu sei que, quer dizer, você assumiu, né? Entrou lá como um profissional e depois assumiu a empresa, mas é interessante até, né? A própria história da Estrela, de onde ela veio, acho que seria... É uma história muito bonita. A Estrela, ela foi fundada em 1937 por imigrantes judeus alemães, né? A família Adler, Siegfried e Lotte Adler vieram para cá, era um casal. A Estrela começou aqui em São Paulo fazendo bonecas de pano, né? Mas rapidamente ela foi se desenvolvendo em termos de mercado, acompanhando praticamente o processo de desenvolvimento industrial no Brasil. Então, de bonecas de pano vieram os brinquedos de madeira. Os brinquedos de madeira permitiram com que ela começasse a exportar. O Brasil era um grande exportador de brinquedos de madeira, isso foi dando musculatura. Daí veio a tecnologia de plástico, então entraram os brinquedos de injeção, sopro, vinil, né? Então a boneca, na verdade a boneca de cerâmica que passou a boneca de pano e virou depois a boneca de plástico, boneca de vinil, então todo esse processo. E por um perfil dos fundadores, né, a busca sempre pela qualidade, respeito ao consumidor, isso sempre teve no DNA da Estrela. Tanto que a Estrela foi uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, 1954. Uau. Foi uma das primeiras empresas. E isto depois, com o passar do tempo, o fundador, Siegfried Adler, ele morre, o filho dele, o Mário Adler, estava estudando nos Estados Unidos, ele terminou os estudos e veio para o Brasil, até pela influência, estudos nos Estados Unidos. Um dos grandes projetos dele foi internacionalizar a Estrela, né? Então, ele acabou trazendo para o Brasil todas aquelas grandes indústrias americanas e europeias que não queriam montar fábrica aqui, já que era proibido importar, elas estavam no Brasil através da Estrela. Então, por quê? Porque a Estrela era capital aberto, tinha uma auditoria externa, tinha uma CVM, e quando você estabelece uma relação de royalties, então era importante para a empresa estrangeira confiar nos números que você estava reportando. Então, uma auditoria externa era vital para isso. Então, foi talvez o grande momento de expansão da Estrela, que sempre foi líder absoluta, sempre teve um DNA de inovação muito grande. Primeiro brinquedo eletrônico, aliás, é o Gênesis, né? A primeira fashion doll que teve no Brasil foi a Suzy, né? Não foi a Barbie. Que competia depois no estádio com a Barbie, mas no Brasil... A Suzy foi a primeira. Essa é outra história muito interessante dessa empresa, né? Porque o que aconteceu? A Estrela produzia e vendia os produtos da Mattel aqui. Quando a Mattel lança a Barbie nos Estados Unidos, ela pede para a Estrela lançar a Barbie aqui no Brasil. E a Estrela lança. Só que quem vendia era a Suzy, né? Então, Suzy vendia 80% do mercado e Barbie só 20%, né? A Suzy era uma boneca muito mais moldada para o modelo da mulher brasileira, em termos de biotipo, em termos de princípios, valores e tal. E aí a Barbie vem com aquele esquema americana, alta, magra, Hollywood, Ferrari, joias, né? E deixando o coitado do Ken pobre, mas enfim. Brincadeira. Enfim. E aí, o que aconteceu? A Mattel, na época, ela pressionava muito a Estrela para que abrisse mais espaço para a Barbie. E prometia, né? Prometia a possibilidade de uma joint venture e, com isso, levar a linha de brinquedos da Estrela para o mundo, né? Afinal de contas, você ia ter um parceiro de uma das maiores empresas do mundo, na época maior.
E aí, então, na época, a diretoria da Estrela, na época o Mário Adler, eles concordam em tirar a Suzy do mercado e passam a investir só em Barbie. E aí que foi o grande boom da Barbie aqui no Brasil, que foi, eu acho que a Estrela tem parte do mérito do que essa boneca se tornou aqui no Brasil. Enfim, mas essa parceria, entre aspas, prometida pela Mattel, não se consolidou. Quer dizer, a Estrela abriu mão de vender a Suzy no Brasil para dar espaço para a Barbie e o contrário não aconteceu, ou aconteceu? Não aconteceu. O que aconteceu foi que depois, né, enfim, deixa eu contar um pouquinho da história, você não vai ficar confuso aqui. Então, quando eu saí da Unilever, eu fui para a Estrela, que tinha acabado de passar por um grande processo de reestruturação em função da entrada dos produtos chineses, tinha que reduzir custo, tá? E na época, então, o então controlador, o Mário Adler, presidente, ele tinha decidido se afastar, ficar só no conselho e contratar um executivo com o objetivo de ajudar a moldar a empresa a um novo cenário totalmente diferente do passado. Então, eu fui para lá como presidente executivo e depois, em 96, 3 anos depois, como ele já tinha uma intenção de vender o controle, e acabaram tendo 2 negociações que não evoluíram, ele acabou me propondo fazer um management buyout. Então, em 96, além de presidente executivo, eu acabei assumindo o controle da companhia. Então, esta discussão de possível joint venture, ela continuou comigo, já como controlador. Chegamos a fazer até protocolos de entendimento e no final acabou não dando certo, o que levou a uma certa discussão que ainda existe e ainda está por aí na justiça, mas isso não é relevante. Então, não caminhou. Não caminhou, por quê? Porque depois do Plano Collor, você teve um dólar quase que na paridade 1 para 1, as alíquotas de importação começaram a cair, e essas empresas internacionais, que até o início dos anos 90 estavam no Brasil através da Estrela, acabaram montando escritórios próprios e começaram a importar seus produtos. Então, a Estrela, ela não só perdeu parte do seu faturamento, como ganhou concorrentes superestruturados das empresas mais ricas. E aqui estou falando de Mattel, estou falando de Hasbro, estou falando de Lego, Playmobil. Todos esses brinquedos, em algum momento, passaram pela Estrela. Né? Famosa do Japão, famosa da Espanha, Tommy do Japão. Enfim, todas estavam, em algum momento, junto com a Estrela. Uau. E aí eu cheguei, né? No momento errado, né? Não, na verdade, quer dizer, você, né, talvez a Estrela, né, você chegou em 96, a Estrela teria sido uma marca que teria morrido na época, né, talvez com toda essa concorrência. E aí acho que é interessante agora da história para frente, quer dizer, como você manteve, transformou e conseguiu continuar, né, fazer com que essa marca ainda, especialmente nós, como, né, nossa infância, a Estrela era o ápice, né? Então, de manter, né, essa marca viva e inovando e continuando no mercado, né? Então, acho que seria agora interessante começa a sua trajetória, né? Como que você cuidou desse brinquedo? Então, eu acho que talvez o que me ajudou muito foi todo o desenvolvimento profissional que eu acabei tendo na Unilever, com essa visão de negócio, visão de mercado, uma estrutura mercadológica muito forte. E aí, logo no início, ficou claro que a gente precisaria mudar a estratégia da companhia. A companhia, até aquele momento, tinha sido a líder absoluta de mercado, basicamente por um padrão industrial internacional. A gente ganhava prêmio de qualidade de Mattel e de Hasbro praticamente todos os anos. Então, a força até o início dos anos 90 dessa empresa era a qualidade e a força industrial. A partir do momento que a economia começa a abrir e você começa a ter acesso à China, né? Então, o que ficou claro para mim, nós tínhamos que mudar o modelo de negócio. E a empresa tinha que ser
muito mais uma empresa comercial do que industrial. E que nós deveríamos olhar para a China como uma vantagem competitiva e não como um risco estratégico. Então, qual foi a ideia? Reduz, né, a produção no Brasil. Nós nunca, né, e aliás fomos muito criticados, né, por isso no início desse processo de transformação. Por que é que vocês não fecham a fábrica? A Nike não tem fábrica, né? Como se fosse fácil você montar uma operação padrão Nike como eles montaram. Mas a gente nunca quis abrir mão da produção local, né? E começamos a importar, quer dizer, os primeiros passos de importação, muito interessante, porque a gente ia para a China e se considerava o melhor negociador do mundo, né? Custava 10, não, então ia para 8, ia para 7, depois você fechava por 5, só quando o brinquedo chegava aqui, era uma coisa totalmente diferente do que você tinha visto lá. É óbvio, o chinês não é bobo, né? Na medida que ele ia reduzindo o custo, o preço, ele ia fazendo alterações enfim, na produção, no acabamento do produto, enfim. Então, o grande modelo foi encontrar um equilíbrio entre produção local e importação, e por incrível que pareça, esta decisão estava muito mais na mão do governo do que na nossa. Por quê? Porque para você decidir importar ou produzir, dependia de câmbio, alíquota de importação e fonte de financiamento, porque na importação, basicamente você paga tudo adiantado. Num setor que é altamente sazonal como é de brinquedo. Então, o fluxo de caixa de um processo de importação de brinquedo é bastante desafiador, né? Então, fomos lidando dessa forma. No brinquedo, como você lida com criança? A criança é ávida por novidade, você praticamente renova 30% da coleção a cada ano. Então, quando chega no final do ano anterior, você vai vendo quais são os parâmetros macroeconômicos e decide se vai importar mais ou produzir mais. E isso sempre nos deu muita vantagem competitiva, porque a partir na metade dos anos 90, começaram a surgir muitos importadores, né? Pessoas que eram capitalizadas, iam para lá, na feira de brinquedo. O mercado estava aberto. O mercado estava aberto, importava tal. E muitas vezes ter a produção local aqui era uma vantagem. Então nós fomos nesse shift de sair uma empresa. A Estrela chegou a ter quase 15 mil empregos diretos, né? No auge da reestruturação, ela caiu para 5 mil e depois veio para 2 mil, né? Então você vê que foi uma transformação bastante grande. E foi esse grande desafio de conseguir, né, de novo, num país onde não tem uma política de desenvolvimento industrial, onde sempre é muito mais bonito dizer que você é liberal, abre economia, sem dar a isonomia para a produção local sobreviver. E é assim que a gente foi sobrevivendo nesse novo shift de negócio. Uma virada de chave muito drástica, né? Então, acho que a abertura talvez fosse um caminho inevitável, mas na maneira como ocorreu, vocês precisaram, né, se reinventar muito rapidamente. O que é um tema muito atual, né? Se reinventar muito rapidamente, né? Que você já fazia há bastante tempo. Uhum. Eu queria também pegar um ponto que você comentou aqui, que você, como executivo da companhia, em algum momento se tornou um empreendedor, né? Virou sócio da companhia. Imagino que naquele momento, dada toda a reestruturação, uma companhia com um nível de endividamento mais alto, uma situação mais sensível. Como foi essa decisão para você? Deixar de ser um executivo para ser um acionista da companhia, o principal acionista da companhia? Então, quando me foi feita a proposta, era a concretização de um sonho, né? Porque, assim, muitos executivos, e talvez da minha geração mais do que hoje, talvez, muitos executivos sempre sonharam em ter o seu próprio negócio. Quando esse negócio é uma marca como a Estrela, e para mim que vinha dessa área de marketing, onde você dá o devido valor ao que é uma marca com a reputação que tem, com a liderança que tem, então, de um lado, foi, o primeiro passo para a realização de um sonho muito grande. Por outro lado, racional. Essa empresa tem um problema de endividamento. O endividamento dela sempre foi fiscal, né? Porque, na época, a empresa de consultoria, até antes de eu chegar,
que foi contratada para ajudar nesse processo de reestruturação, veja, ela saiu de 15 mil empregados para 5 mil, todos indenizados, todos recebendo, você perdendo o mercado, porque não sei se vocês lembram, no início do plano Collor, muitos mercados, inclusive de brinquedos, caiu pela metade, porque as pessoas não tinham liquidez, as pessoas não tinham dinheiro, né? E além disso, surge videogame, que roubou ainda um pedaço do brinquedo tradicional. Então esse era o cenário no início dos anos 90, quando a empresa fez a reestruturação e acabou, a Estrela, ela declarava os impostos, mas não conseguia pagar, porque privilegiou na época, principalmente, pagar os salários e indenizações. Então isso gerou um passivo fiscal. Então, de um lado era o sonho, que estava começando a se tomar, e do outro a racionalidade, falou, olha, é um desafio muito grande. E aí vem aquilo que meu pai sempre falava, nunca desista do seu sonho. E aí você tem, talvez, uma visão um pouco naif, entendeu? De privilegiar muito mais o sonho do que a realidade. E eu acho que um advogado que estava coordenando esse processo da negociação, vou até citar o nome dele, que virou um grande amigo, Silas Tosini, ele chegou uma hora e falou assim, do que você tem tanto medo, né? Ele falou assim, se der tudo errado, você vai cair, e do chão você não vai passar. Depois que você sair, depois que você cair, se você cair, você só vai ter uma alternativa, trabalhar para levantar de novo. Aí, falou, olha, então vamos embora. Então foi... Viu por que eu fiz aquela pergunta? Sim, sim. Porque a pessoa que você conhece Exatamente. mais antiga trouxe para você na sua vida hoje, né? Porque a gente acompanha, é uma história pública em vários aspectos, né? E a gente também, como observador, como quem observa os movimentos de cada empresa, percebe o quanto esse mercado passou por mudanças que são relacionadas à abertura de mercado, etc., mas também relacionadas à mudança da sociedade. Sim. A sociedade vem mudando a sua forma de lidar com a infância, as crianças continuam olhando para o seu tempo, a dedicação do seu tempo nas brincadeiras de uma maneira muito diferente ao longo do tempo. A gente fez isso de uma forma, os nossos filhos fazem de uma maneira diferente e os nossos netos farão de uma maneira ainda mais diferente. E aí o ponto é, como você olhou para essa jornada, né? Você se identificou com uma marca que criou uma imagem forte na sociedade brasileira, né? E aí, pelo que você está descrevendo agora, né, você fez questão de frisar que o endividamento era fiscal, né? Então, todas as pessoas que foram demitidas da empresa foram cuidadas nesse processo. Então, isso tudo é fortaleza da marca, né? A marca foi se tornando cada vez mais forte. Essa foi a sua identificação. A racionalidade não imperou muito naquele momento, né? E depois você levou para uma história muito diferente. Eu queria que você falasse dos momentos atuais, o que você foi lidando já na sua gestão com as mudanças que vieram a partir de então. Eu acho que mais recentemente a gente fez um segundo ciclo de mudança estratégica. A primeira foi, deixa de ser indústria, vira a ser mais leve comercial. Equilíbrio lá entre importação e fabricação. Isso. E mais recentemente, a partir de 18, 19, a gente faz um shift de mudança estratégica. O que a gente percebe quando se lida com criança? A criança cada vez mais digital, cada vez mais tecnológica. Então, o primeiro grande desafio é como você consegue fazer a fusão do mundo digital com o mundo tradicional, né? Para quê? Para que a nossa linha de produtos continuasse a ter algum tipo de atratividade para essa nova geração. Então aí a gente começa a desenvolver jogos com QR Code, jogos com realidade aumentada, jogos em que você cadastra, como detetive, você cadastra um celular e durante o jogo o celular toca e aí quem pega recebe uma dica sobre a cena do crime. Então é você ampliar a relação, né, que a criança tem com o teu produto dentro de uma realidade digital que é o dia a dia dela. Nunca, nem no Brasil e nem em nenhum país do mundo,
existe nenhum risco estratégico de alguém achar de que, puxa, a criança agora só vai estar na frente de um tablet ou de um device eletrônico e vai fugir do brinquedo. Não existe esse sentimento de risco estratégico para o setor. Ao contrário, esse é um mercado que cresce no mundo, apesar da criança cada vez mais digital. Então, esse foi o primeiro movimento, né? Então, na nossa área de brinquedo pré-escolar, que é aquele brinquedo para criança até 3 anos, você tem um QR Code, onde você tem uma psicóloga ou alguma profissional que diz para a mãe, para os avós, qual a funcionalidade daquele brinquedo, o que ele ajuda no desenvolvimento da criança, enfim. Então, esse foi o primeiro passo. O outro passo, que eu diria que é mais estratégico, é como a gente sistematicamente faz pesquisas de mercado para acompanhar qual é o anseio da criança. A gente começou a perceber que, principalmente no mercado feminino, o Brasil sempre foi um mercado onde o segmento de bonecas tinha uma liderança absoluta. A gente viu que as meninas foram se afastando desse segmento cada vez mais rápido, né? Talvez há 30 anos atrás, uma menina de 10 anos, ela brincava de boneca. 15 anos atrás, ela punha uma boneca na mochila, mas ela não tirava na escola, para não sofrer bullying. E hoje, praticamente é um mercado que você lida com meninas de 6, 8 anos no máximo, né? E o que a gente percebeu? Que na medida que ela se afastava, começava a surgir uma outra área de interesse de uma forma muito forte, muito incisiva, que era a área de cosmético, maquiagem, né? E aí começamos a pesquisar esse mercado em 2018, fizemos muita pesquisa, percebemos que não existia nenhuma empresa no Brasil e praticamente nenhuma no mundo que tivesse desenvolvido uma linha exclusiva para crianças, com formulações para pele infantil, e começamos a desenvolver esse mercado. Fizemos pesquisas com pais, mães, professores, terapeutas, educadores, para sentir qual era a ideia, e chegamos à conclusão que sim, né, tem um mercado, tem um anseio e não tem ninguém ocupando esse espaço. Desenvolvemos essa formulação, todos os produtos certificados na Anvisa, e lançamos a Estrela Beauty. Estrela Beauty, que é uma linha de play make-up, onde a gente principalmente não quer ser um indutor de vaidade precoce, muito pelo contrário. A gente quer que as meninas, através de brincar com as cores no corpo, desconstruam qualquer padrão de beleza. Tanto que no nosso manifesto a gente fala: o que você quer ser hoje? Princesa ou guerreira? Seja o que você quiser, porque o importante é você, entendeu? Então, todas as embalagens têm uma frase de reforço à autoestima da menina. E aí veio o outro dilema. Bom, puxa, o projeto está super bonito. Como que a gente passa tudo isso, né, para os consumidores? E chegamos à conclusão que seria impossível esse país passar num metro de gôndola de uma rede farma, de uma rede de cosméticos. E aí veio um desafio muito grande para uma empresa na época de 84 anos, que foi entrar no varejo. E aí nós abrimos loja própria, com a estratégia que nós tínhamos, vamos ter lojas próprias na cidade de São Paulo, porque a nossa sede está aqui, a gente consegue monitorar melhor, e vamos expandir para o Brasil através de franquia. Vem 2019, a primeira loja é aberta no Morumbi Shopping, sucesso muito grande, Multiplan nos convida para ir para o Anália Franco, ficaram até surpresas, tará. Aí vem a pandemia. Eu dei risada naquela hora porque acho que eu chego sempre um pouco errado, né? A ideia é boa, mas o timing, enfim, daí as lojas ficaram, né, comprometidas, ficaram fechadas em 2020, e agora ela efetivamente está no processo de crescimento. Então, por que eu estou dizendo isso? Esse shift estratégico que a gente fez foi de ampliar a relação da marca com seus consumidores, né? E quase que simultaneamente a Estrela Beauty surge a Estrela Cultural. A Estrela Cultural, que é uma editora que trabalha com literatura infanto-juvenil, que
e de novo, questão de time. Quando a gente lança a editora, foi exatamente no ano que praticamente todas as livrarias quebram no Brasil, né? Mas o nosso foco sempre foi escolas públicas e privadas, e trabalhando só com autores nacionais, ilustradores nacionais, e a gente construiu um projeto que, é óbvio, qualquer negócio você tem que procurar, né, a rentabilidade e o lucro, mas a prioridade aqui era você dar uma alternativa à criança sair da frente do device eletrônico, né? Então, não é um livro normal, é um livro literário onde a criança pode só ler o livro ou ela tem um incentivo de ter alguma atividade, uma brincadeira, um jogo, para enriquecer a experiência de leitura. Porque a gente acredita que se a criança ler mais, tá certo? Ela vai ter muito mais facilidade de aprendizado e se tornar talvez um profissional muito melhor. A gente está muito feliz, trabalhando basicamente com escolas. Hoje a gente já está entre as 5 maiores editoras infanto-juvenis do Brasil. Temos 7 títulos que fazem parte do catálogo da Feira de Bolonha, que é a maior feira literária infanto-juvenil do mundo. Tivemos um título recomendado pela ONU, para o ODS 10, que é sobre diversidade. Enfim, é um prazer muito grande você poder, com a sua marca, com a sua relação, contribuir para o desenvolvimento das crianças no Brasil. Então, eu acho que a Estrela Cultural, a Estrela Beauty e este novo modelo de brinquedo interativo que nós temos, eu diria que foi o segundo grande processo de transformação que a gente fez na Estrela. Muito legal, porque de fato, né, é uma preocupação grande, né, de pais, assim, todos nós aqui tem filhos pequenos, né, e essa questão de tirar do device eletrônico e brincar como nós brincamos, né, na nossa infância. E olhando um pouco, assim, o mercado indo para frente, agora talvez até além da Estrela e olhando um pouco essa questão da infância e das crianças, o que você vê, né, indo para frente, assim, claro que todo mundo fala muito, vamos dizer, dos problemas, né, que um smartphone, um telefone e tal, não sei o que, tira, né, da concentração das crianças e como isso às vezes afeta também a parte emocional delas, e existem N pesquisas saindo agora em relação a isso. Como é que você acha que vai ter um shift, né, para voltar as crianças a brincar como elas brincavam antes, né? Eu acho que isso é tão importante, né, para acho que o bem-estar mental de todas elas. Acho que a pandemia acabou trazendo todo mundo de volta nesse mundo digital e agora que a pandemia deixou, né, pelo menos arrefeceu, quer dizer, como é que o mundo voltou ao normal, como é que você enxerga essas tendências indo para frente? Olha, Iapim, eu acho que a tendência, quando ela vem para ficar. Uhum. O importante é o grau de envolvimento e prioridade que você dá para a tecnologia e para as redes sociais nesse universo infanto-juvenil. E aí, mais do que nunca, a gente acredita que o papel primordial é dos pais. Uhum. É da mãe, é do pai, não é da escola, entendeu? É de encontrar este balanço, porque não adianta a gente achar que uma criança não vai mais entrar numa rede social ou não vai ficar... Você vê a inteligência artificial daqui a pouco está fazendo trabalho de escola, ela já nem faz, nem lê, o computador vai fazer. Então, não adianta a gente falar que isto vai mudar. Você só precisa encontrar um balanceamento. Então, o que nós nos propomos nesse momento, é procurar dar alternativas para que os pais possam encontrar melhor esse balanço. Quer dizer, quando ele lê um livro e tem uma atividade junta, é uma forma também dos pais estarem junto com os filhos, coisa que a pandemia fez um shift, né? Então, porque as famílias estavam em casa, os pais tiveram mais tempo, quando eu digo mães, pais, né? Tiveram mais tempo de sentar, brincar, ler. Então, o que nós olhamos para frente? Nós vamos ter que cada vez mais usar a tecnologia na nossa linha de produtos e, simultaneamente,
procurar encontrar outros ramos de negócio em que ou a marca, ou o conhecimento das crianças, ou o canal de distribuição agregue valor para ampliar essa relação com esse consumidor, né? Agora, o controle do uso desses devices, e acho que talvez mais do que o device, eu acho que tem duas áreas de grande preocupação, que são redes sociais, e vou dizer uma coisa, que no setor de brinquedo a gente tem uma vez por ano uma feira fechada, onde o setor apresenta as novidades para os nossos clientes. E este ano, acredite se quiser, no primeiro dia nós tivemos mais de 250 youtubers mirim visitando a feira, entendeu? Então, é uma área de preocupação, entendeu? Porque está virando uma profissão, né? Então, a gente, do nosso lado, procura não incentivar, não usar, mas é, de novo, uma realidade. O bom senso e o papel da família é primordial para achar as limitações. Quero fazer um registro importante. Eu acessei aqui o site da Estrela Cultural e tem indicações de livros aqui por faixa etária de criança, né, de 0 a 2, de 3 a 5. Tem outros produtos também relacionados à Estrela Cultural, então fica aqui a dica para quem nos ouve, né? A gente tem uma comunidade de mais de 500 crianças no IPO Brasil. Somos 1.100 membros hoje e tem mais ou menos 500 crianças em idades totalmente diferentes. Mas essa recomendação, por exemplo, de ter livros que fazem parte de indicações da própria ONU, eu não conhecia, e olha que a gente viu bastante coisa da Estrela, é muito bacana. Ponto que me chama muita atenção e é muito atual são as empresas que precisam ter uma capacidade de transformação muito grande para interpretar as mudanças que ocorrem nos seus mercados e fazerem as adaptações. E a Estrela fez isso a vida toda, né? O tempo todo ela precisou olhar para o que estava acontecendo e se adaptar. E aí eu queria que você falasse um pouco do aspecto cultural, porque eu acredito que uma empresa, a força de uma empresa está na cultura, nas pessoas, e de certa forma você herdou isso um pouco para uma marca que era muito forte, já fazia isso, e você deu continuidade. Quais são os elementos de cultura que você acredita que foram fortalezas para a Estrela nesses anos? O primeiro, sem sombra de dúvidas, o respeito à criança, que não é tão comum quanto parece, né? Então, você tem um produto também que tente ter na tua linha de produto, na tua linha no teu portfólio, produtos para todas as faixas de poder aquisitivo, acho que é um respeito que você tem para a sociedade. E produtos de qualidade, né? Então, são alguns aspectos que a gente procura, desde o início, trazer respeito, produto de qualidade. Não é porque você está lidando com criança que você pode dar qualquer porcaria. A gente sofreu muito, porque num primeiro momento, 90% dos brinquedos que vinham da China eram brinquedos que vendiam preço, mas tinham problemas de qualidade, né? E a gente nunca abriu mão desses princípios que hoje fazem parte da cultura. E sempre procurar ter produtos em que a criança não seja simplesmente contemplativa, entendeu? Algo que ajude no desenvolvimento dela, motor, educacional. Você pega um jogo, uma criança aprender a seguir regra, aprender a ganhar, aprender a perder, é uma contribuição que você está dando, né? Então, são valores muito importantes. E tem algo que a gente tem, assim, uma tristeza de não ter conseguido fazer. A gente sempre quis fazer isso tendo um conselho mirim. A gente trabalha com criança. Quem tem que definir a linha de produtos são as crianças. Mas no Brasil você não consegue, você não pode, né? Porque isso é considerado trabalho infantil, né? O youtuber pode, mas um conselho estruturado você não pode. E aí, se você quiser fazer, você não pode escolher as crianças, você tem que escolher a escola, aí a educadora que tem que dizer quem pode, quem não pode, como faz o rodízio. Quer dizer, a coisa acaba... É uma pena, porque seria muito rico para uma empresa que trabalha nesse segmento, até para reforçar a cultura. Porque essa cultura são com os olhos dos adultos.
Você poder moldar a sua cultura com os olhos das crianças seria muito rico. Mas isso, por enquanto, a gente ainda não consegue fazer. Fiquei imaginando um conselho cheio de crianças, uma sala bacana. É, muito seria legal. Um pão de queijo, Muito legal. balas e doces na mesa, né? Não é? Eles de gravata e afim. Todo mundo de gravata, né? As meninas. Porque, no fundo, é assim. Você tem N alternativas de conceito de brinquedo e tem lá uma diretoria que fica brincando, jogando. Esse sim, esse não. Tem uma parte enfim, que não é racional, é muito emocional. E no brinquedo você vai errar, não adianta. Né? Com tanto lançamento, o importante é você acertar mais do que errar. Mas que você vai errar, vai errar. E ao final tem muito a aprender com a criança, né? Ouvindo, certeza. sem dúvida, né? Porque É muito um realmente ele tem reflexo, né? Você acessa você mesmo anos atrás, né? A gente entrevistou aqui o Ronaldo Pereira, que é CEO da ReHap, e ele teve uma jornada longa em Óticas Carol. E ele também entrou na ReHap na época ali da pandemia e tudo mais, um pouco antes. Não, acho que um pouco depois, ou na mesma época. E ele falou do que encantou ele naquele projeto, né? O quanto foi importante ele se conectar com aquela realidade, da conexão entre as famílias, os pais e os filhos, e como brilha os olhos. E eu imagino como é para você lidar com uma marca ou com um jeito de ser que mexe com tanta gente, né? Mexe com você também, mexe com a tua família. Como é que é para você? Olha, é impressionante. Por exemplo, é raríssimo eu chegar num prédio para alguma reunião, você vai fazer o seu cadastro, o senhor é de alguma empresa, você fala o nome da empresa, é quase impossível não ver um sorriso. Isso não tem preço. É verdade. Né? Você está mexendo com memória afetiva. Né? E aí, aliás, a gente fez um projeto muito bonito com a ReHap, com o Ronaldo, até com uma participação muito importante dele, que eu acho que deu um grande impulso às redes sociais dele. Né? Ele gostou tanto porque nós começamos, em função de tudo isso, a entender, principalmente com a longevidade que está tendo agora no Brasil, que existe um outro segmento, que é o brinquedo para o adulto. Mas não é um brinquedo novo para o adulto, é o brinquedo que o adulto brincou quando ele era criança. Isso veio muito forte na pandemia, né? E é aquela volta à infância. Então, você viver isso vamos dizer assim, o alimento que a gente tem para conseguir enfrentar um setor tão difícil como esse. Esse setor fatura 75% no último trimestre. Só que você precisa tocar uma companhia sem receita, só que você tem que importar, pagar antes. Isso, você paga antes. Você tem que começar a crescer a tua produção. Você paga o fornecedor. Quando você vende, você nem está vendo ainda tudo duplicata, você paga, você já pagou todo o governo. É meio insano isso. Mas aonde vem a força das pessoas de atravessar tantas crises, concorrência internacional, concorrência chinesa, falta de apoio de uma política industrial nesse país? É da força da marca. É dessa satisfação que você chega em algum lugar e fala, eu sou da Brinquedos Estrela, nossa, brinquei com isso. Nossa, minha mãe ainda está guardando a minha boneca. Amigo pessoal do Papai Noel, né? É impressionante. Então, isso dá uma energia, uma força muito bonita para nós e é onde a gente tenta dar o melhor de nós para não perder essa magia. E o Ronaldo, nós fizemos uma linha de brinquedos vintage, exclusiva com a ReHap. E, nossa, o que ele recebeu de feedback na rede social dele, ele quase virou um youtuber. Falou, não quero mais saber da ReHap, vou virar ele. Eu não tenho uma foto aqui, não vou pedir, antes de você ir embora, eu vou pedir pro meu sócio mandar uma foto. A gente tem uma caixa lá no nosso escritório, que tem vários brinquedos. Um deles é o Gênios, Mini Gênios, né? E a gente mexe com ele, tem um Aquaplay lá. Então, essa conexão, essa volta ali, esse reencontro com a gente mesmo de muitos anos atrás, né? Mas agora, Yapim, o IPO. E agora, conta um pouquinho do IPO e como isso influenciou toda a sua trajetória. Óbvio, né, que você já está há muito tempo no IPO, tem um fórum que já está contigo há muito tempo também.
Conta a importância do IPO na sua trajetória. Olha, foi muito importante. Eu entrei no IPO em 1996 pelas mãos do Olavo Setúbal e do Silvio Wade, que tinham sido meus colegas de ginásio, né? E já estavam no IPO. Então foi uma entrada bastante significativa para mim. E desde cedo o IPO foi uma fonte de referência, de troca de informação. Eu já estava na Estrela nessa época, administrando uma companhia com grandes desafios. Então, você poder ter outros componentes do IPO, sugestões, com quem trocar ideia, não ter medo de se expor, não ter vergonha de mostrar alguma fragilidade, pegar experiências que outras pessoas possam ter vivido em situações semelhantes, isso foi de uma riqueza muito grande para mim, né? E aí, para mim, o ponto alto é o fórum. Quer dizer, nós temos um fórum que ele praticamente tem uma essência mais de 20 anos. Para desespero dos mais novos, a gente sempre deixa claro que eles não são os fundadores, que tem 3 fundadores, que é o Tom Theo-Elblin, o Carlos Bettencourt e eu. O Ricardo K. entrou um pouco depois, mas a gente não fala que ele é fundador, ele fica muito bravo. Então, é um fórum, nesse momento, um fórum maravilhoso, uma composição, um mix de experiências, de idades. A gente tem no fórum o Paulo Moll, que é um executivo brilhante de uma empresa maravilhosa, mas uma faixa etária muito mais jovem que a nossa. O próprio Jorge Guinle, que está fazendo um trabalho incrível na trading dele. Então, esse mix de experiência, que eu acho que só o IPO proporciona, foi muito rico para mim. O que eu sinto que eu aproveitei muito pouco, em função da empresa, de momento, de prioridades, aproveitei muito pouco do IPO internacional, das universidades, das viagens, mas enfim, não faz mal. Tem sido muito rico para os meus filhos. Minha filha faz parte de fórum de Young. Enfim, então acho que a família se encaixou muito bem. O IPO agregou valor para todos nós, relacionamento acima de tudo, e sou muito feliz ao Olavo e ao Silvio de terem me convidado. Carlos, uma curiosidade, de quem é a ideia do jingle da estrela, né? Que toda criança tem uma estrela no coração, que arrepia a gente quando ouve. Eu não sei te dizer de quem é a música, mas a gente tem registrado, vai me fugir o nome dele agora. Eu até sei, mas não vou agora de bate-pronto te conseguir dizer. Mas a Estrela teve passagens memoráveis. Quer dizer, vamos fugir do IPO de novo, mas enfim. Quando a gente teve que se defender dos brinquedos chineses, a indústria de brinquedo foi muito se apoiar em artistas nacionais. Então a gente fez produtos maravilhosos com Gugu, com Eliana, com Xuxa, com Angélica, e isso dava uma relação assim. Aliás, a Estrela faz parte desse documentário da vida da Xuxa. Eu acabei de assistir, e eu ia comentar sobre isso, né? O microfone da Xuxa foi um dos itens assim mais vendidos, aquele microfone que tem um pompom do lado ali, né? A gente, a nossa linha de Autorama, ele acompanhou a história do automobilismo brasileiro. Emerson Fittipaldi na capa, José Carlos Patti, Nelson Piquet, Ayrton Senna, duelo de campeão, Piquet contra Senna, entendeu? Então é maravilhoso, enfim, é um segmento maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, para todos os convidados aqui, a gente sempre compartilha um livro, uma leitura. E eu acho que esse aqui conecta muito com você, talvez você conheça, que é o Criatividade S.A., que é escrito pelo Ed Catmull, que era um dos fundadores da Pixar. E ele fala muito sobre essa questão do ambiente de criatividade de uma empresa, como uma empresa pode aproveitar essa experiência criativa para tornar o negócio ainda
mais promissor, né? Então ele até tem uma frase dele aqui que ele diz, né? Uma expressão das ideias que eu acredito serem capazes de extrair o melhor que há em cada um de nós. Bom, eu acho que está nas mãos certas, né? Porque nós precisamos que você e todo o seu time continue desenvolvendo muito obrigado. Produtos maravilhosos que fiquem na memória dos nossos filhos, dos nossos netos. E te agradecer por ter compartilhado aqui toda a tua experiência, toda a tua história. Muito obrigado, foi um prazer muito grande e falar sobre a Estrela é algo que me dá um prazer muito grande e me enche um pouco de orgulho de poder ter conseguido sair daquela grande crise e manter a Estrela como a principal empresa brasileira. Hoje não somos mais a maior, temos concorrentes multinacionais, mas o amor e carinho que a gente tem pelas crianças é algo muito bonito. Então, muito obrigado pela chance de falar um pouquinho sobre essa trajetória. Japim, obrigada. Suas palavras. Não, agradeço também, Carlos, obrigado por ter aceito o nosso convite. E foi muito legal ouvir a história e acho que muitas pílulas de sabedoria, né, E a estrela no coração, né? Todo mundo tem um pouquinho da estrela no coração, tenho certeza disso. E obrigado pelo livro, já vou começar a ler hoje mesmo. Obrigado. Tá ótimo. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.